lixo. Me desculpe, eu tô alterado, porque é burro, psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. Esse aqui foi sem dúvidas o roteiro mais difícil que eu já escrevi, pois a cada vez que eu paro pra gravar, algo parece errado, como se eu estivesse tocando em um vespeiro. Aí eu tentei não fugir muito do tema, mas isso parece ser impossível, pois cada argumento vai depender de algum detalhe técnico que nem todo mundo conhece. Mas como bom professor que eu sou, tentei expressar minha opinião sincera, porém com argumentos embasados em técnicas de escrita e análise de texto. Nesse caso aqui, através de uma AC, ou análise de conteúdo. Vamos por partes. O que causou esse descontentamento? Por que tantos leitores reclamaram da morte do Satoru? Foi coerente? Foi satisfatório? Você está no Anikame, e sem mais delongas vamos entender os erros por trás do desfecho dessa luta tão incrível. Bom, já vou logo adiantando que sim, houve sim alguns erros de narrativa, e eu vou me atrever a dar um pitaco no roteiro. Não sou escritor e não tô questionando o resultado da luta. Sukuna ganhou, é o rei, e ninguém aqui tá discutindo isso. Mas há um descontentamento. O problema está em dois crimes narrativos que o mestre Gege Akutami cometeu. O primeiro foi o retcon, e o segundo foi uma tentativa de elipse, mas que falhou. Uma vez que a elipse até aconteceu, mas não foi convincente o suficiente, e teve até um certo mau gosto por parte do autor. Deixar uma cena tão importante de fora, e ainda por cima contradizendo o que foi estabelecido um capítulo atrás, com certeza não é interessante. Gege Akutami é um jovem mangaka. Ele tem apenas 31 anos, mas que já possui um dos mangás de maior sucesso da década. Ele bebe muito da fonte de outro mestre mangaka chamado Yoshihiro Togashi, um gigante que criou obras como Hunter x Hunter e Yu Yu Hakusho. Dois clássicos, mas pra mim, ele brilha mesmo em Hunter x Hunter, pois ele usa uma estrutura de novela mais aberta, onde a história não gira em torno de um protagonista, mas onde o próprio mundo e a associação Hunter em si dividem o protagonismo com o Gon. E o próprio Gege já afirmou em entrevistas que ele tenta emular isso em suas obras, especialmente em Jujutsu Kaisen. Basta analisar o arco do jogo do abate, por exemplo, onde o protagonista é muitas vezes deixado 100% de lado. E aí, deuteragonistas e coadjuvantes assumem o desenrolar da obra. O arco das formigas quimera, que é tão fora da casinha, pra você ter noção, o Gon nem chega a enfrentar o Meruem. Na verdade, ele o vê de relance, quando o vilão final do arco tá indo pra longe enfrentar o Netero. Parece familiar, não é mesmo? Bem parecido com Sukuna vs Gojo, não é? Mas eu me arrisco a dizer que talvez, por inexperiência, o Gege esteja aprendendo agora o limite de o quanto ele pode brincar e fazer a obra do jeito que ele acha correto, ignorando alguns aspectos importantes de construção narrativa. Inclusive, a luta entre os mais fortes bebeu muito de Hunter x Hunter. A luta entre Hisoka e Chrollo com certeza serviu de espelho para essa aqui. Vamos ver o que o próprio Togashi diz sobre esse embate? Eu queria que os leitores se concentrassem em como os dois personagens conseguiram definir o resultado do confronto, ambos ainda estando de pé, mas como esperado, foi difícil fazê-lo de uma forma interessante. Outra coisa que eu queria fazer com a pessoa que diz "eu ganharei, tenho certeza absoluta", é fazê-lo ganhar de fato, porque na maioria das vezes elas acabam perdendo. Então veja, a genialidade está aqui. A subversão está justamente em fazer quem disse que iria ganhar, realmente ganhar. E o Gojo diz isso duas vezes. Ele precisava morrer para a história continuar, mas ele deveria vencer a luta e perder a guerra. Depois dos spoilers de hoje, deu pra ver que o Gege deixou a antipatia que ele sente pelo personagem falar mais alto que a coerência. Ele desperdiçou uma oportunidade incrível, mas vai ser spoiler, então vamos esperar um pouco e já falo sobre isso. Vamos à luta em si. Foram 13 capítulos, algumas semanas de hiato, pois nem sempre tivemos capítulo, e a luta começa bem, com um roxo em 200%, que logo de início já me deixou com a pulga atrás da orelha. Quando vimos o roxo no passado, nos foi dito que era uma expansão de massa imaginária, uma espécie de borracha que apaga a matéria, que desintegra. Basta ver o rastro de destruição típico da técnica.
Não é algo bruto, como sei lá, um Kamehameha. Ele vai apagando exatamente o caminho que percorre. E o Sukuna deu um jeito de não ser apagado, de forma convincente e inteligente. Já vamos falar mais sobre isso. Mas veja, aqui o rastro foi diferente. Como se uma bola gigante estivesse destruindo os prédios. Como se fosse algo sólido, um choque plástico. Não era assim que o roxo funcionava. E isso me incomodou um pouco. Deu a impressão de que o autor estava mudando a maneira que a técnica funcionava. E seguimos então com uma luta nada equilibrada. Sukuna apanhou feio. Vou citar aqui o que mais me chamou a atenção. Sukuna sendo socado na barriga, na costela, peito estourado, recebendo vazio ilimitado, tendo um derrame no meio da luta, Sukuna com a cara esfregada no asfalto, Sukuna desmaiado, Sukuna apanhando um pouco mais. A impressão que deu, e isso não sou eu dizendo, basta assistir as reviews de qualquer canal que cobriu essa luta, era uma superioridade do Gojo. Ah, mas isso não significa que ele venceria. Enquanto um dos dois não morresse, tudo poderia acontecer, certo? Concordo, mas quem dita o ritmo da luta é o autor. Ele usa os personagens para se comunicar com o leitor. Veja o que o Gojo diz dentro da expansão de domínio do Sukuna. Ele diz, está tranquilo, pois na questão de eficiência das técnicas, eu sou muito melhor. Fora uma inconsistência gigantesca no funcionamento dos 6 olhos, que ora é capaz de enxergar os cortes do Sukuna e ora não. Inclusive, no desfecho da luta, justificava as opiniões do Gojo, pois a própria Shoko nos diz que o Gojo analisa a luta com os seus 6 olhos, não deixando passar até mesmo a confiança do seu oponente. Note que aqui ele estava falando sobre o Sukuna não ter certeza se venceria uma expansão de domínio. Então, nós temos Sukuna sem os 6 olhos, observando a liberação de técnica amaldiçoada que iria gerar o vermelho, mas o Gojo com os 6 olhos não viu a energia que fez o corte dimensional do Sukuna acontecer? Houve, além disso, uma condição de vitória estabelecida. Gege nos deu corda na intenção de nos enforcar, mas acabou se enrolando todo. Vamos ver o que o próprio Sukuna diz depois de apanhar? Sukuna diz escondido nas sombras, pois não podia arriscar levar outro certo ataque. Ele diz, está tudo bem por enquanto, não posso dar brechas para ele usar o roxo. Aquele roxo do início da luta deve ter um pacto de ligação para estar acima de 120%. A olho nu, ele deveria estar a uns 4 km de distância. Por isso só perdi os meus braços reforçados com energia amaldiçoada. Mas agora não estou no meu máximo. Se ele usar um roxo, mesmo que a 100%, seria mortal. Aqui, uma condição de derrota foi estabelecida pelo próprio Sukuna. O autor diz textualmente, se rolar um roxo, ele perde, e em seguida, o narrador nos diz que em 41 segundos, o roxo deixará uma marca em Shinjuku. Então pronto, a partir desse ponto, nada que aconteça vindo do próprio Sukuna seria convincente o bastante para virar a mesa, a menos que um fator externo como o tesouro da Yorozu seja utilizado. Faria total sentido, pois nós vimos o medo do Sukuna. É dito que em 1000 anos ele não havia sentido tanta angústia. Ele estava apreensivo, pois estava em desvantagem, apanhando e não sobreviveria a outro roxo. A única coisa plausível para mim seria ele reencarnar, assim como fez agora no capítulo 237. Gege perdeu uma oportunidade de ouro. Sukuna voltou em plenos poderes e nós o vimos enfrentar e vencer o feiticeiro mais forte. E agora para se livrar desse vilão? Teremos aqui um Madara 2? Um Yurabara 2? Gege tá indo por um caminho perigoso. Mas continuando, o roxo sai e o Sukuna fica moribundo, sem uma mão, sem extensão e expansão de domínio, com a cura extremamente lenta e sem sombras, enquanto o Gojo acabou de recuperar a liberação de energia por conta do Flash Negro. E agora? Bom, agora vem o retcon. O capítulo 236 começa com um flash forward. Gojo conversando com Geto. Fala sobre Sukuna e como ele era extremamente forte. E isso é verdade. Mas aí ele diz que não garante que venceria mesmo sem as 10 sombras. E aí novamente me quebrou, pois outro ponto importante são os simbolismos. Quem aqui não achou genial o Dharma caindo da cabeça do Mahoraga quando ele desmaiou? Eu me lembro de ter pensado, caramba, olha que sutil, o rei perdeu a coroa. E não tem outra interpretação para isso. Cenas em primeiro plano assim precisam significar algo. Não se dá tanto destaque para algo que não significa nada. Lady Chekhov, ele dizia que se um revólver aparecesse em uma cena,
qualquer de uma história, é porque ele eventualmente seria disparado. Não se dá destaque a uma cena que não agrega na obra. A impressão que passou foi que ele realmente se arrependeu de ter feito isso e decidiu ignorar algo bem estabelecido. Toda a comunidade bateu o martelo. Tudo que nos foi mostrado foi que sem as 10 sombras, o Sukuna perderia. Vou traduzir isso em um exemplo mais fácil de digerir. Algo parecido aconteceu com a Marvel em Ultimato, pois no filme anterior, o Doutor Estranho viu 14 milhões de possibilidades, mas eles só venceriam em uma muito específica. Mas eles falharam em fazer isso crível, pois vimos o Thor vencer o Thanos com todas as joias. O Doutor Estranho também quase vencer, a Capitã Marvel bateu, a Wanda quase matou ele. Então, sério que não tinha um futuro onde 2 desses foram pra cima e acabaram com Thanos? Show, don't tell. Mostre, não diga. Se era pro Sukuna ser mais forte, a luta deveria ser no mínimo equilibrada. Mas o que vimos foi uma surra unilateral. E quando Gojo diz que não sabe se venceria sem as 10 sombras, os fãs fazem o mesmo exercício e se perguntam, mas como? Baseado em que ele diz isso? Se for no que vimos hoje, pois o Sukuna poderia reencarnar, ele precisou esgotar o corpo com as 10 sombras para sobreviver ao Gojo, pois foram as sombras do Megumi responsáveis por livrar ele o tempo todo. Não se esqueça de que o Sukuna foi pego no vazio infinito e o Gojo poderia ter matado ali, mas precisou salvar o Megumi. Ele destruiu o coração, mas poderia ter destruído a cabeça. Então nós o vimos quase ganhar 2 vezes, para depois o autor apenas nos dizer o contrário do que vimos? Sukuna não mostrou tudo, claro que não. Acabamos de ver o que ele tinha guardado, e seria muito melhor ele ter usado isso para matar o Gojo e não um corte off totalmente anticlimático que ninguém com um pingo de senso crítico comprou. Além disso, outra coisa que o Gege se esqueceu em partes foi que não era apenas o Sukuna que era um gênio e conseguia aprender tudo assim, de primeira, assim que ele visse, pois o Databook e o Kusakabe também nos dizem o mesmo sobre o Gojo. Então, cadê a expansão de domínio aberta do Gojo? Existe literatura na obra mais que suficiente para ele fazer isso, pois repito, isso é dito textualmente, mas o Sukuna usa isso. Ele aprende a curar a técnica exausta vendo o Gojo, mas o Gojo não aprendeu nada com o Sukuna? Por último, quero abordar um tema: roteiro e traduções. Primeiro, alguns canais não discutem roteiro. Nós do Anikami também não discutimos, pois julgar a criatividade do autor não me parece justo. Mas os fãs têm o direito de discordar de certas decisões do autor, sem querer ser repetitivo. Mas o final de Bleach não agradou nada aos fãs. Yurabara se tornou tão forte que parecia impossível de derrotar. Mas não foi de uma hora para outra. Quem leu se lembra de perceber Chichikubo. Ele estava se perdendo nos níveis de poder. E quem assistiu ao último episódio viu a Divisão Zero, que por sua vez era mais forte que toda a Gotei 13, perder em um episódio. Fora que o Ishibei perder também não fez muito sentido. Pareceu muito forçado. E quando o Kubo quebrou a Bankai do Ichigo, ali muita gente dropou. Inclusive, os fãs do canal Bleach Brasil criaram um final alternativo, muito bem desenhado por sinal. Tudo isso por conta da quebra de expectativa, um recurso narrativo muito utilizado em animes e mangás. Gojo perder em off foi além de anticlimático, foi uma subversão muito grande e não convenceu, pois nós vimos uma crescente, ao ponto do narrador nos dizer que ele se recuperou enquanto Sukuna se desesperava. Se a ideia era fazer o Gojo perder, em algum momento nós precisaríamos o ver esfriar, enfraquecer. É como assistir uma luta onde um dos lutadores bateu 6 rounds, mas num golpe de sorte, ele acabou sendo nocauteado. Para mim não foi nada convincente. Um dos mecanismos fundamentais ao se escrever uma obra é a coerência. Nesse caso, coerência textual, onde no texto precisa haver um equilíbrio entre as ideias propostas, uma lógica que vai reunir os argumentos e transmitir uma ideia final que faça sentido. A narrativa precisa ser harmoniosa, mesmo para ser subvertida. A subversão precisa respeitar as ideias que o autor escreveu. E sobre tradução? Eu assisti a um vídeo onde um criador apontou um suposto erro na luta, e esse erro é a fanbase, pois segundo ele, os fãs não leem com atenção ou se baseiam em traduções não oficiais, pois na tradução oficial deu a entender outra coisa, descredibilizando totalmente sites como a Gecko Scans, que traduz a obra sem fins lucrativos. Mas nós aqui no Anikami consumimos os spoilers, sim,
mas sempre nos baseamos na tradução oficial para fazer esse tipo de análise. Mas acredite, eu confio muito mais na tradução do Evandro do que algumas traduções que a Panini traz. Inclusive, se você ler o capítulo 236 no site da Shueisha, vai perceber um erro de tradução crasso, onde o Gojo fala sobre o pai dele, quando na verdade seria o pai do Megumi, o Toji, conferindo as traduções em inglês, espanhol e francês. Mas acredite, a versão PTBR é a única que usa meu em vez de seu pai. E aí? Bom, o vídeo ficou longo e agradecemos a todos que ficaram até o fim. Eu sou sim formado em letras, gente. Eu leciono língua estrangeira e literatura. Também tentei trazer uns aspectos mais técnicos, só que de maneira mais fácil para todo mundo compreender. Se você tem uma opinião diferente, fique à vontade para fazer sua crítica textual e literária. Essa aqui é a nossa. Deixe aí nos comentários o que você achou. E um forte abraço.